Tudo bem com você? Meu nome é Érico, você já me conhece. Hoje eu quero falar algo muito importante para você, né? Para você que tem ficado aí sem feriado, que tem olhado para a PEI e pensado assim, nossa, é muito difícil, eu não estou conseguindo, é muita papelada. Hoje esse vídeo é para você. Primeira coisa que a gente vai falar um pouquinho aqui é sobre como que o professor trabalha, né? O que, que se espera do professor. Então, assim, quando a gente olha lá, né, nós temos lá um mapa de competências, nós temos várias documentações no PEI que nós precisamos ler e outras que nós precisamos fazer e aplicar, né? Enfim, e muitas vezes a gente fica perdido nesse mar de coisas. Então, para não ter problema, para você conseguir ser um professor satisfeito, né? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a nossa profissão ela é uma profissão frustrante. Como assim, professor? Olha só, a profissão de professor, a primeira coisa que ela é frustrante. Por quê? Por que, que ela é frustrante? Porque você planeja, você pensa na aula, e chega na hora, você não consegue aplicar aquilo que você planejou. Por quê? Porque é assim mesmo. Faz parte da nossa profissão nós planejarmos e o nosso planejamento não sair como nós planejamos. Faz parte. É assim mesmo, tá bom? Você que está chegando agora no PEI, você que se tornou professor esse ano, de repente não conhece a profissão ou está há muitos anos na profissão e estava acostumado antes a fazer um planejamento e dar conta desse planejamento, a coisa mudou. Né? O mercado de professorado mudou. O que, que isso significa? Significa que antes nós éramos mais, digamos assim, trabalhávamos mais com o intelecto e menos braçal, digamos assim, né? Nós não fazíamos muita coisa nós mesmos, né? Em que sentido? Quando a gente ia lá passar a nossa matéria, não faz muito tempo não, faz pouco tempo isso, a gente ia lá passar a matéria e as pessoas eram uma plateia cativa, né? Elas eram obrigadas ali a ficar nos assistindo e quando nós passávamos então aquele conteúdo na lousa e aí na lousa as pessoas copiavam, as pessoas olhavam para aquilo, né? E tinham que decorar de alguma forma e tudo mais. E aí, o que, que acontece? Nós planejávamos um conteúdo. Olha que interessante, ó, vou até colocar aqui o que é que nós fazemos. Conteúdo. E aí, essa aplicação, o significado desse conteúdo era dado então pelo professor, tá bom? Então o que, que acontecia? O aluno, na época, né, ali o discípulo do professor, ele olhava então para aquilo e ele falava assim: para que eu vou usar isso? Para que me serve isso? Então, várias teorias. Os engenheiros da educação aí, né, os teóricos, eles vieram então com várias teorias dizendo o seguinte, que se o aluno fosse protagonista, né, aí entra Paulo Freire, Montessori, enfim, uma infinidade de teóricos, né, dizendo o seguinte, se o aluno for protagonista, então ele mesmo vai construir o seu conhecimento. E aí veio lá o construtivismo, né? Enfim, fato é que quando você tenta aplicar esse construtivismo de forma teórica, ele parece que funciona bem, né? Mas quando nós vamos para a forma prática, ele tem aí as suas problemáticas. Então, o que, que aconteceu? Outras teorias vieram tampando essas lacunas e culminou então nesse modelo de educação que nós temos hoje, que não é só no Brasil, é mundial, né? Então a gente vê isso acontecendo lá nos Estados Unidos, a gente vê acontecendo nos países da Europa, enfim. E é basicamente isso. O que é que você faz com o conhecimento? E aí nós fazemos ainda um planejamento com base em quê? Não mais com base em conteúdo, mas a gente que ainda, né, tá ali no dia a dia. Quando eu digo a gente,
Eu já saí dessa fase, mas quero que você saia junto comigo. Tá bom? Que acontece? Às vezes eu aplico errado também, faz parte da nossa profissão, né? O testar as teorias, né? E aí, uma das coisas interessantes é que quando a gente faz por conteúdo, muitas vezes não funciona da forma como nós gostaríamos. Então, o que a educação fez? Ela mudou, já não é mais conteúdo. Então, hoje, nós vemos o que? A habilidade. Mas, professor, como é que eu faço para que o meu aluno tenha essa habilidade, conquiste essa habilidade? Ah, aí é um negócio legal, né? Eu tenho então um conteúdo. Você entendeu? Não é o conteúdo e daí eu jogo uma habilidade lá. Não, não. Eu olho para a habilidade primeiro. Depois eu penso no meu conteúdo. Então, a habilidade do meu aluno é identificar, é, sei lá, preconceitos linguísticos dentro de um texto. Então, aí eu vou pensar qual o texto. E aí eu vou adaptar esse texto para que o meu aluno adquira então essa habilidade. Ah, mas eu olho lá na BNCC, eu tenho as competências. Sim, aquelas competências é assim, à medida que o seu aluno vai ganhando essas habilidades, lá no final, quando ele sair, no terceiro do ensino médio, ele sair do sistema educacional, ele pretende então ter alcançado aquelas competências. O que faz com que o aluno alcance uma competência? Um conjunto de habilidades que ele alcançou. Então ele vai alcançando de habilidade em habilidade e adquire uma competência. Daí ele vai alcançando habilidade por habilidade outra competência. E assim por diante. Entende? Então é sobre isso que nós estamos falando quando a gente fala em primeiro olhar para a habilidade e depois olhar para o conteúdo. E aí o conteúdo, meu amigo, sei lá, se você for da área de português e inglês como eu, se você for da área de matemática, né, como é que você vai fazer? Então, primeiro você vai ver lá o conteúdo. No que é que eu consigo aplicar esse conteúdo? Ah, eu consigo aplicar isso de uma determinada forma. Então, você prepara uma espécie de projeto em cima daquilo. Mas não é um projeto longo, não, um projetinho ali de 1, 2 aulas no máximo, tá bom? Então, assim, olha só que interessante. Vou te dar o pulo do gato ainda nesse vídeo. Ó. Conteúdo, então, você vai fazer depois que você viu as habilidades. Claro que o conteúdo é que vai exercitar o aluno para que ele ganhe a habilidade. Mas para você que está planejando, primeiro você olha no seu objetivo e depois você traça as metas. Né? Primeiro você olha as metas e depois traça as tarefas. Então, uma coisa de cada vez, né? Então eu olho lá na frente e vejo o que eu preciso fazer agora. Olho lá na frente e vejo o que eu preciso fazer agora. Então, primeiro habilidade, depois conteúdo. Vai dar certo o meu planejamento? Se você for uma pessoa que está trabalhando da forma correta, o seu planejamento não dará certo. Porque você lida com pessoas. Tá bom? E por que eu digo assim, ó, se você está fazendo de forma correta? Porque o aluno agora é o protagonista. Ah, quer dizer que ele manda na escola? Não, pelo contrário, você vai direcionar o aluno, ele vai protagonizar em que sentido? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Antes da gente continuar essa parte aqui, vamos deixar um pouquinho de lado aqui. Eu sei do que eu estou falando, né? Então vou deixar aqui e vou colocar aí para você entender melhor. Olha só. Agora ele não é mais aluno, ele é o estudante. Por que estudante, né? Porque ele faz o ato de estudar. Ah, mas na minha escola tem um monte de gente aqui que nem aluno não é. É verdade, faz parte, né? Por quê? Porque a escola é do povo, né? A escola não é sua, né? A escola é dele, sim. Algumas pessoas vão dizer assim, não, a escola não é do aluno porque a gente é que vai colocar ali as rédeas e tal. Não, a escola é do aluno. É ele que preserva a escola, ele mora perto da escola, ele cuida da escola, enfim, a escola é dele.
né? Às vezes acontece alguma coisa, ele vai ser retirado por um tempo e quando você menos espera, ele está lá de novo dentro da sua sala de aula. O aluno é seu, não tem o que fazer. Então, a primeira coisa é que o estudante antes, ele era uma plateia cativa. Lembra? Você ia passar ali de forma passiva, ele ia receber essas informações. Hoje não. Hoje ele vai receber essas informações como protagonista. Como nós, professores, sempre quisemos, como nós sempre falamos que era o ideal. Né? O que é ele ser protagonista? Então, ele vai construir o próprio conhecimento dele. Com base em quê? Com base numa coisa que ele tem, que é o projeto de vida. Aí você vai dizer assim, não, mas o meu aluno aqui, ele não tem projeto de vida. Porque ele chega aqui, ele faz de qualquer jeito, a hora que eu escrevo lá no meu documento do projeto de vida, ele diz lá que ele quer ser qualquer coisa, que para ele pouco importa, né? Ou faz piadinhas na hora de escrever. Então o que é feito no PEI? Né? Você pega aquilo e você vai então colocar, pode criar aí um grupo de pais, você pode. Por quê? A escola, ela não é só a escola, né? Quando a gente fala em educação, você deve ter estudado isso na faculdade quando você fez. A educação, ela é família, ela é a escola e ela é a sociedade. Então, a educação são três coisas aqui que precisam ser trabalhadas. E aí, o que você vai fazer então? Você vai direcionar esse aluno melhor. Você pode como fazer isso? A primeira coisa é entrar em contato com os pais, saber assim, pai, mãe, o que é que você espera para o seu filho? Quer dizer que o pai e a mãe vai impor sobre ele um futuro? Não é isso. Quer dizer que se a família tem uma ideia de para onde aquela criança pode ir, quais são os planos, digamos assim, da família para com a criança, você já tem aí meio projeto de vida andado. E aí, vamos supor que a família não tem, né? Chegou lá, conversou com os pais, com a mãe, e assim, a família infelizmente não supre aí a questão do projeto de vida da criança, do adolescente, do estudante. Então, o que você vai fazer? Você vai chamar esse estudante e vai falar para ele assim: olha, o que é que você gosta de fazer? Por que você pensa dessa forma? E você não vai fazer isso, talvez, ali no momento oficial dos estudos. Você pode fazer na pedagogia da presença. O que é a pedagogia da presença? É um momento em que você é pago para estar com o estudante e que você intencionalmente vai se aproximar daquele estudante e vai então ali puxar assunto, puxar conversa, aprofundar o seu conhecimento sobre ele. Tá bom? Então, assim, não é o momento que você vai ficar no intervalo junto com os adolescentes ali para saber sobre fofoca ou para saber o que é que está acontecendo com algum estudante através de outro. Não, é o momento em que você vai estar exercendo a sua intencionalidade de buscar se envolver com o aluno. A primeira coisa que você precisa com o estudante é ter um relacionamento. Porque sem relacionamento com o estudante, olha, eu ouso dizer até o seguinte: se você não tem relacionamento com os seus estudantes, dificilmente ele vai se aprofundar na sua matéria. Dificilmente ele vai ali colaborar com você no seu dia a dia. Dificilmente as coisas vão encaminhar para ele dentro da sua matéria de forma que ele goste e aprenda realmente alguma coisa. Um relacionamento é um bom caminho andado aí para com o estudante. O que você vai fazer? Vai chegar lá, conversar com o estudante, falar com ele, né, entender a vida dele, como é que a vida dele acontece e tudo mais. A partir daí, você vai definir com ele o projeto de vida dele. E aí, uma vez esse projeto de vida definido, você sabe aonde o olho do seu aluno está apontado e vai falar para ele o seguinte: corramos para o alvo, né, sem tirar o olho. Então, assim, no que a minha matéria tem a ver com a sua? Já não é mais o professor o construtor de sentido, mas o estudante, como protagonista, é que vai construir e dar sentido àquelas informações que você está dando. Então, uma forma, por exemplo, disso, né, é pegar aí um caso de matemática.
né? Então, a professora vai fazer ali. Eu acho muito legal isso porque tem interdisciplinaridade, né? Você vai fazer ali, então, uma maquete. Aí você fala, mas peraí, maquete não é na aula de artes? Coloca o professor de artes para trabalhar isso junto com você. Então você vai pegar lá as medidas, vai fazer a escala, né, 1 para 1, que é 1 metro vira 1 centímetro, né? Faz lá a regra de 3, monta a questão da geometria, enfim, tem uma série de coisas que dá para você trabalhar com isso. E não precisa ser apenas 2 aulas, como eu falei. No caso de uma maquete que é um pouco mais longa, então você tem o professor de artes trabalhando maquete, trabalhando pintura, trabalhando urbanismo. Você tem o professor de geografia falando sobre relevo, sobre as coisas, como elas são dispostas, por que, que o município é feito numa montanha, enfim, tem uma série de coisas aí que dá para trabalhar. Não é minha área, mas dá para você trabalhar. Tem o professor de história trabalhando a história da cidade, trabalhando ali alguma coisa relacionada a isso. Ou não, ou trabalhando como é que surgiram as cidades, enfim, tem sociologia falando ali da relação das pessoas com as pessoas dentro dos grandes centros, enfim, é uma infinidade de coisas que dá para você trabalhar em conjunto com outras matérias. E aí, olha que interessante, né? A professora de matemática, então, ou o professor de matemática, ele vai trabalhar uma série de cálculos, uma série de coisas. E aí é o seguinte: o professor indica aonde o aluno vai, mas não dá tudo pronto. Então, o professor vai dar em sala de aula poucas matérias, poucas coisas em lousa. Então é o seguinte: vou chamar aqui de estudante maker. O que seria o estudante maker? É ele que vai botar a mão na massa, ele que vai fazer. Ele, como protagonista, é ele quem vai fazer. E ele vai fazer com vistas em quê? Ele vai fazer com vistas no projeto de vida dele. Então, ele vai chegar lá no final dessa maquete e vai pensar assim: como é que eu vou relacionar isso que eu aprendi ao meu projeto de vida? E aí, o tempo todo, ele vai estar relacionando, ele vai estar dando sentido àquilo que ele aprendeu. Eu não sei se você entendeu a grande dinâmica das coisas, mas o fato é que agora quem dá sentido para aquilo que está aprendendo é o estudante. Já não é mais o professor. O professor não, ele deixou de ser então uma, uma, um palestrante, digamos assim. Né? Imagine que você agora se tornou um chefe de RH. O que o chefe de RH vai fazer então? Ele vai fazer o treinamento da mão de obra dele, né, entre aspas aí, e ele vai saber quais são os resultados, o que deu certo, o que deu errado, vai repetir o que deu certo, excluir o que deu errado. O planejamento geralmente dá errado porque você trata com pessoas, né? E aí é o seguinte, os nossos olhos é que as coisas vão se produzindo. Né? Então o aluno fala assim: professor, mas para que eu preciso aprender isso? Ué, nós vamos fazer a maquete. Para que você vai aprender geometria? Porque na maquete você vai ter triângulo, você vai ter aqueles quadrados, retângulos, e você vai precisar fazer os cálculos de ângulo e tudo mais. Para que você vai aprender a usar o transferidor? Porque você vai precisar utilizar os cálculos de ângulo na hora de pintar as sombras. Porque apesar da gente fazer a maquete, nós vamos pintar as sombras junto com o pessoal de artes, né? Junto com o professor de artes, enfim. Aí você vai ter que fazer uma série de cálculos ali. O outro professor ele vai estar falando assim: professor, para que eu preciso saber que tipo de rocha a gente tem aqui na nossa região? Porque na maquete você vai buscar essas rochas. Eu adoro essa parte. Você vai buscar essas rochas e vai colocar lá as pedrinhas na maquete, representando essas rochas, explicando, fazendo uma legenda do que é. Entende? Então, assim, dá para brincar muito com isso. Dá para você ser feliz como professor sem ficar louco. E é isso que eu vou continuar dando aqui para você como dica, tá bom? Então, pensando aqui, esse é o nosso estudante por enquanto, né? Depois a gente vai falar mais do estudante, mas hoje o assunto
é o professor que está cansado, né, que não está aguentando terminar o bimestre, é o seguinte: a primeira coisa é o planejamento. Junto com o planejamento, tem um negócio que você faz que se chama agenda. Lembra da agenda? Gente, segue a agenda. Segue a agenda. No momento da sua hora de estudo, não fique distraído, não fique comentando coisas que não têm a ver com o seu estudo. Hora de estudo é para quê? Será que o professor consegue entender para que serve a hora de estudo? Então, meu amigo, estuda. O ATPC é para quê? Faça o seu ATPC. Veja as coisas que você precisa ver. Veja as coisas no CMSP. Veja aulas online. Leia livros. Esteja inteirado das coisas que você precisa. Por quê? É fácil eu chegar aqui e te dar tudo de mão beijada. Sabe o que vai acontecer? Sua aula vai continuar ruim. Eu tenho certeza que se você ficou aqui até o final, você sabe que você quer o melhor para você. Então a primeira coisa é planejamento. Seu planejamento vai dar certo? Não. Isso é ótimo, não é ruim. Significa que está dando certo o seu relacionamento com o seu aluno. O seu aluno, ele interfere na sua aula de forma positiva. Não, mas não está dando certo porque os alunos estão fazendo uma bagunça dentro da sala de aula. Então significa que você não está propondo coisas para que ele faça. Ele está lá sem fazer nada. Não, mas eu estou passando coisa na lousa, ele não copia. Esquece a lousa, meu amigo. Esquece a lousa. Acabou. Graças a Deus acabou a lousa. O que você vai fazer então? A lousa existe. Você vai passar ali algum conteúdo, não muito, um mapa mental, alguma coisa para ele se basear, o nome das matérias que ele precisa fazer a pesquisa, ou que ele precisa estar atento na hora de elaborar as coisas, né? Enfim, aí você vai dar um texto, ao invés de você passar o texto na lousa, já leva impresso, ele cola lá no caderno, aqueles 45 minutos de aula que ele usaria para isso, né, para copiar, ele vai estar lá colando no caderno, e aí você de repente você até passa as questões na lousa para que ele cole, né? E enquanto ele está anotando as questões, os outros estão colando, né? Para dar tempo de todo mundo colar e tudo mais. Mas assim, mudou, né? Então pensa nisso. Eu faço tudo com slide. Legal fazer com slide. Já montou um grupo da sala, envia o slide para o grupo da sala. Na hora de você apresentar, ele tem o slide ali para ele estudar depois, né? Sempre com vista no projeto de vida, né? Lembra o aluno o tempo todo, olha, o meu estudante, né? Eu sempre lembro ele o tempo todo. Isso daqui no seu projeto de vida vai servir para isso. Mas eu conheço o projeto de vida de todos os alunos. Geralmente o que eu faço é olhar o projeto de vida da sala. Então tenho lá alguns alunos que querem ser veterinários, eu tenho alunos que querem ser advogados, eu tenho alunos que querem fazer medicina, tenho alunos. E assim, gente, às vezes a gente olha para um aluno e você pensa assim: esse aluno não tem condições de ser médico. Você está entendendo? Seja lá pelo que for, o preconceito que você tiver. Né? De repente você olha lá e fala assim: não, porque ele é muito pobrezinho, ele não vai conseguir pagar, ou porque de repente ele não leva jeito mesmo. Você olha para ele e fala: nossa, imagina eu ser atendido por um médico assim, né? Que se veste dessa forma, que faz. Depende do seu preconceito, né? Aí não faça isso. Não pode o sonho das pessoas. Deixa que ele mesmo no futuro altere o planejamento de vida dele, se ele quiser. Senão ele pode sim ser médico, ele pode sim pagar, ele pode sim conseguir bolsa, ele pode, tá? Porque eu, enfim, não tinha esperança nenhuma de fazer faculdade e fiz faculdade numa época que não havia políticas públicas para faculdade. Então, acredito que você também, se você já for mais ou menos da minha idade, né? Da época que tinha realmente que fazer um vestibular, que era difícil de passar, que a faculdade era algo mais exclusivo, né? Enfim,
E aí eu fui lá e fiz gratuito, graças a Deus, enfim. Né? Acredito que muitos de vocês também conseguiram e fizeram. Então, não pode o sonho do seu aluno, tá bom? É sobre realizar sonhos, sim, e você é um pivô nessa realização de sonhos, né? Então você tem lá o aluno é o atacante, né? Então você que vai jogar a bola para ele ali, para ele fazer o gol, né? Você que vai jogar a bola para ele encestar, tá bom? Você que vai levantar a bola para ele cortar no time adversário, né? Se for do vôlei, enfim. Então, tirando essas analogias de esporte, realmente você, se a gente fosse falar aí de stand-up, né, de piada, né, você seria o escada para que ele fizesse a piada, né? Você é muito importante, você é muito importante. Não reclame a respeito do governo, porque como você é funcionário, o seu aluno, ele olha para você, você representa o Estado perante o seu aluno. Então, se você representa o Estado perante o seu aluno, não reclame do Estado para o seu aluno. Existem pessoas certas para você reclamar, existem momentos certos para você reclamar, existe a forma certa de se reclamar. Não é para o aluno. O aluno está ali, então, para estar no momento feliz da vida dele. Você está fazendo parte da construção da vida dele. Né? E é um momento onde ele está ali para socializar, para conversar, para brincar e para aprender. Né? Eu dou aula, por exemplo, num lugar bem retirado, aonde a maioria dos alunos, não todos, mas a maioria dos alunos vai na escola socializar, que é o momento de social que ele tem ali, é aquele. E, enfim, é importante a gente entender, né, como é que é a dinâmica da vida do aluno para a gente poder se adaptar a isso também. Tá? Faz parte da nossa profissão e você é o estado diante do aluno, tá bom? Então, esses dias atrás, uns 4 anos atrás, na verdade, talvez mais, um professor chegou para mim uma vez e falou assim: professor, mas o Paulo Freire nunca foi aplicado na escola. Eu falei: é mesmo? Por quê? Não, porque as pessoas, porque o governo, porque não sei o quê. Eu falei: mas espera aí, sou eu o professor? Sou eu o professor. Eu li a teoria? Eu li a teoria. Eu conheço a teoria? Eu conheço a teoria. Cabe a mim aplicar. Não cabe a outra pessoa aplicar. Não cabe a alguém colocar lá como é que eu vou dizer assim, no início da hierarquia, seja ela embaixo ou em cima, né? Porque, enfim, agora a gente está numa época em que as pirâmides estão se invertendo, a gente fica meio na dúvida aí de se está embaixo ou em cima na hierarquia. Mas fato é que, imagina um pedreiro, né? Então vem um engenheiro e passa um projeto para o pedreiro, mas o pedreiro tem a técnica na hora de assentar os tijolinhos dele lá. Aí ele não aplica porque não tem lugar nenhum no projeto dizendo qual técnica que ele deve usar. Não, se o pedreiro conhece a técnica, ele vai usar a técnica mais correta para aquele projeto. A que ele acredita ser a mais correta, ele vai usar. Independe. E no máximo ele pode ali perguntar, socializar a ideia dele, chamar outras pessoas para dentro daquela ideia. Mas fato é que você, professor, é o responsável pela sua aula. Tá bom? Então, se você passar muito tempo reclamando, você vai ser só um professor reclamão e mais nada. Tá bom? Para ser um bom professor, o ideal é que você dê um bom conteúdo. Espero que esse conteúdo aqui tenha te ajudado e em breve eu vou voltar com novidades. Curta, comente, compartilhe. Temos aí o nosso grupo. O site está quase pronto, a gente está preparando coisas novas lá. E eu espero em breve poder te dar essa aula ao vivo. Preciso de 1.000 seguidores para conseguir dar aulas ao vivo. Tá bom? Então, beijo no seu coração, até a próxima, que Deus te abençoe. Até mais.